Paz seja convosco. Mais uma vez, estamos diante do Senhor, estamos diante da sua grandeza, diante da sua majestade, buscando conhecer mais dele, lidar com as dificuldades que vão cada vez mais aparecer. A palavra de Deus diz que não há nada que esteja escondido, que deixe de ser revelado, e isso é para que venha o fim. Deus tem nos sustentado e continua nos sustentando, não porque nós merecemos, não porque nós somos dignos, e isso é o grande maravilha e mistério de nós conhecermos as Escrituras Sagradas, porque sabemos que apesar de nós, Deus continua nos amando. Ele não nos dá um fardo maior do que nós podemos suportar, e é nesses momentos de dificuldade que o Senhor nos fortalece, porque quando nós estamos fracos, é que nós estamos fortes. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Autoridade e Submissão 2. Nessa meditação, nós falamos que as mulheres, elas são mencionadas nas Escrituras antes dos maridos em relação à autoridade e submissão, para serem instruídas a serem submissas a eles, no verso 22. Mas isso não exclui os maridos à condição de autoridade e submissão também ao Senhor. Falamos que os filhos, eles são ensinados a serem obedientes aos seus pais, e eles são mencionados antes deles, mas isso também não exclui os pais a estarem debaixo da autoridade e da submissão de Cristo. Falamos que os servos, eles estão debaixo do cuidado dos seus senhores, e eles são ordenados a serem obedientes, mas também isso não exclui os senhores e servos a serem submissos à autoridade e serem submissos ao Senhor. O verso que nós meditamos na semana passada e na semana retrasada foi Efésios 5:21, que diz: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. O apóstolo Paulo, em todo o capítulo 5, ele vem trabalhando essa condição de eu sou submisso a, mas a pessoa também é submissa a Cristo. Paulo trabalha muito bem esse conceito de autoridade e submissão, porque ele não está olhando o ser humano, mas ele olha a Santíssima Trindade. Na Santíssima Trindade, um se submete ao outro da mesma maneira em que há o reconhecimento da autoridade do outro. Então Cristo não deixa de ser Deus por se submeter à autoridade do Pai. A mulher não deixa de ser filha porque ela reconhece a autoridade do marido, e os filhos não deixam de ser filhos porque reconhecem a autoridade dos pais. E nem o servo, ele deixa de ser servo ou ser amado por Deus porque ele está numa condição de baixa monta. Assim deve ser entre as classes de pessoas que nós aceitamos e na qual nós vamos nos aprofundar um pouco mais. A palavra de Deus que nós vamos meditar na noite de hoje é o dever das esposas. É o primeiro grupo de pessoas que é colocado nessa condição de autoridade e submissão. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Efésios, capítulo 5, verso 21 em diante. Efésios, capítulo 5, verso 21 em diante. Assim diz a palavra de Deus: sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra,
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama, porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Não obstante, vós, cada um de per si, também ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite ao marido. Palavra do Senhor, amém? Amém. Senhor, lemos a tua bendita e santa palavra. Precisamos da tua instrução. Precisamos que o Senhor nos guie, oriente, direcione, para que nós possamos, Pai, ser sal nessa sociedade corrupta e pecaminosa. Possamos ser luz. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis se assentar em nome de Jesus. Todo esse texto de 22, de 21 até 32, ele vem trazendo essa condição do marido e a esposa. O apóstolo Paulo, ele começa falando sobre aqueles que começam primeiramente em relação à submissão. Por isso que a primeira parte é sobre a esposa. As primeiras responsabilidades que Paulo desenvolve são a dos maridos e das esposas, que é o núcleo familiar. A nossa sociedade, ela está em rota de colisão com as pedras e ela vai se destruir. O que essa sociedade está caminhando é para o fim. E se você olha a história da humanidade, você vai ver que quando as sociedades elas começam a viver o que nós vivemos hoje, elas findam. No tempo da história, a gente viu cultura assíria, babilônica, grega, romana, e todas essas culturas tiveram uma ascendência meteórica e caíram do jeito que subiram. Só que nós vivemos num tempo em que não há mais tempo para reconstrução. Os sinais que nós vemos nos tempos é sinal cada vez mais sério de que o fim está chegando. Cada vez mais fica claro que a volta de Cristo está próxima. E nós temos que trabalhar com essa premissa. Falava hoje pela manhã exatamente em relação a isso, em que nós temos que olhar os tempos e os sinais dos tempos e saber como lidar com eles, dando a devida prioridade para aquilo que realmente é prioritário. E o apóstolo Paulo vem falando essa essência do seu ensino que é clara. As esposas devem ser submissas aos seus maridos e os maridos devem amar as suas esposas, assim como Cristo amou a igreja. Esse é o cerne desse bloco que nós vamos trabalhar. É um contexto em que eu me dou para o outro e o outro se doa em relação a mim. Em que eu não espero que o outro faça para que eu faça, porque eu estou submisso a ele ou a ela como ao Senhor. Duas razões são dadas, ou pelo menos subentendidas, para a submissão da esposa ao marido. A primeira delas é em relação à criação. Quando você lê a história, você vê que o homem foi criado primeiro, e a mulher ela foi feita da costela dele. O homem tinha um propósito, havia um mandato da criação espiritual, que era um relacionamento com Deus. Havia um mandato que era o relacionamento cultural, que ainda ia se desenvolver, que é o relacionamento na sociedade. E para que esse relacionamento pudesse ocorrer, e para que o outro mandato, que era o cuidado da natureza, pudesse ocorrer, havia necessidade de mais alguém além de Adão. Mas a missão era de Adão. Eu tenho uma missão no meu lar, e a minha esposa me ajuda a cumprir essa missão. Estamos aí há 6 meses aí, vai para um lado, vai para o outro, faz o batismo do Pedro, não faz, vai, não sei o que, faz isso, faz aquilo, não dá certo. Aí a Rô falou, por que a gente não faz lá no Lago Norte? E aí, por que não faz o piquenique lá? A missão é minha, e ela me auxilia a cumprir. Sem ela, talvez a gente passasse mais alguns meses. Entenda que há uma missão no lar, há uma missão no casal. Quando casais têm missões diferentes, o lar não dá certo.
É o que acontece com contas correntes separadas, com casais que dormem e moram em casas separadas ou em quartos separados. A condição é que não funciona, porque as pessoas não conseguem cumprir o propósito que Deus entregou para elas. A liderança do marido não só é declarada como fato, como também usada como base da submissão da sua esposa. Para uma compreensão melhor do argumento de Paulo, vamos citar um texto de 1 Coríntios, abre aí. 1 Coríntios capítulo 11, versos de 3 a 12. Para você não ficar boiando no que está acontecendo aí, antes de eu ler. A igreja de Corinto era uma igreja que era de uma cidade portuária. E naquele porto, aqueles homens que vinham de grandes navegações, eles quando chegavam na cidade, eles procuravam prostitutas. E aí o que acontece é que com aquela condição da prostituição, aqueles homens que chegavam, eles abordavam mulheres casadas. E aí se pegou a seguinte coisa, vamos fazer assim, mulheres que são prostitutas raspem a cabeça. E as mulheres rasparam a cabeça. E aí quando os homens chegavam no porto e encontravam aquelas mulheres de cabeça raspada, eles sabiam que elas eram prostitutas, não havia confusão na sociedade. Só que essas mulheres começaram a se converter. E aí, para que elas não se envergonhassem diante das pessoas, se instituiu que aquelas mulheres, como não tinham cabelo, elas podiam colocar um véu, que é o que hoje a igreja, a congregação cristã define como a necessidade da mulher colocar um véu. Tudo bem? Voltando ao texto, 1 Coríntios capítulo 11, versos 3 a 12. Diz assim: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem a cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Todo homem que ora ou profetiza tendo a cabeça coberta, desonra sua própria cabeça. Toda mulher, porém, que ora ou professa com a cabeça sem véu, desonra sua própria cabeça, porque é como se a estivesse rapada. Portanto, se a mulher não usa véu, nesse caso, que rape o cabelo. Mas se lhe é vergonhoso tosquear-se ou rapar-se, culpa-lhe usar o véu. Porque, na verdade, o homem não deve cobrir a cabeça, por ser ele imagem e glória de Deus, mas a mulher é glória do homem. Porque o homem não foi feito da mulher, e sim a mulher do homem. Porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. Portanto, deve a mulher, por causa dos anjos, trazer véu na cabeça, como sinal de autoridade. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem é independente da mulher. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Importante, alguns versículos dentro desse contexto, dessa história que eu contei para vocês, é que vem falando sobre essa condição da mulher que tem que ser submissa ao homem na sua autoridade. Mas ele finaliza trazendo o mesmo contexto que ele trabalha no Efésios capítulo 5, que nós já trabalhamos, que é a condição do verso 12, que a gente tem que lembrar que, porque como provém a mulher do homem, assim também o homem é nascido da mulher. E tudo vem de Deus. Não há como o homem, com uma missão, conseguir cumprir o seu papel sem uma mulher. E não há condição de uma mulher sem um homem cumprir a sua missão. Isso é uma regra. Existem exceções. Existem homens e mulheres de Deus que cumprem os seus papéis de uma forma individual, mas são exceções. A regra é: um homem tem que ter uma mulher ao seu lado, e a mulher tem que ter um homem ao seu lado. Essa ideia de que eu não preciso de homem para nada, eu não preciso de mulher para nada, isso aí é uma palavra do diabo. Cada vez mais colocado na boca das mulheres, com o sentido de falar: vocês são independentes. Vocês podem ter uma missão e ter um papel individual, e isso é uma mentira, porque a regra não é essa. Nessa passagem, o apóstolo Paulo volta à narrativa de Gênesis 2 e ressalta que a mulher foi feita depois do homem, da parte do homem e para o homem. A esposa, ela existe para o homem, para que ele possa cumprir o seu papel e para glorificar a Deus nesse sentido. E volto a dizer o que nós temos falado constantemente: isso não diminui em nenhuma maneira o papel da mulher dentro da hierarquia e dentro da estrutura que Deus criou. A mulher é tão funcional como o homem dentro dessa condição. Sempre foi assim. Toda vez que você tenta inverter esse papel, a coisa não funciona. A nossa sociedade está como está, porque as pessoas estão querendo mudar essa forma de pensar.
Mesmo assim, a sua ênfase recai sobre a ordem, sobre o modo e sobre o propósito da criação de Eva. E visto que é principalmente nesses fatos da criação que Paulo baseia o seu argumento para a liderança do marido, o seu argumento tem validade permanente e universal, e não pode ser limitado culturalmente. O que eu estou falando? Quando você estabelece um princípio no passado, e esse princípio ele é entendido como correto, ele é imutável, tanto no sentido de propriedade como no sentido de ensino. Há verdades dentro da palavra de Deus que não podem ser mudadas. Se você tira o sobrenatural da palavra de Deus, ela vira uma religião qualquer. Se você tira a divindade de Cristo, ela vira uma religião qualquer. Nós temos que entender que tem coisas que não se movem. E dentro da palavra de Deus, quem é o cabeça? Não porque é melhor, não porque é capaz, não é porque é mais inteligente, é o homem. A ele é dado esse papel, desde o início. Se Deus tivesse criado a mulher, e tirado a costela, e criado o homem, seria ao contrário, mas não é. E nós temos que entender essa condição e viver dentro dessa premissa. Quem é o provedor principal é o homem. Quem tem que proteger o lar é o homem. Quem tem que cuidar do lar, da mulher e dos filhos é o homem. Ele tem que ser forte, ele tem que aguentar, não tem essa de que eu não aguento, não tem que aguentar, não tem conversa. Nós como homens somos formados dessa forma, para nós podermos pilotar os nossos lares. Os elementos culturais desse ensino de Paulo, em especial, 1 Coríntios capítulo 11, que nós lemos, não é uma aplicação cultural de um princípio, exceto coisas como o véu. Então os homens e mulheres, eles gostam de pegar a palavra de Deus na sua literalidade e quererem aplicar. A gente tem que tomar cuidado com isso. Então se você quiser usar véu, use véu, não há problema. Mas não queira impor às outras pessoas esse tipo de coisa. Porque a palavra de Deus tem normas e regras que têm que ser seguidas. E algumas delas você segue se você quiser, como por exemplo o véu. Já contei essa história para vocês. Um amigo meu, que tem uma igreja em Cidade Ocidental, ele recebeu uma moça da congregação cristã e ela assistiu o culto. E depois ela falou assim: eu sou uma senhora de 80 e poucos anos, sou criada, nascida e criada na congregação cristã e me acostumei a usar o véu. O senhor se importa de eu usar o véu na sua igreja? Porque eu não posso mais ir na minha igreja. Ela é longe demais, a minha filha me chamou para morar com ela. Eu não tenho mais condições. E ele falou com muita sabedoria: você pode usar o véu, desde que você não queira que as outras mulheres sejam obrigadas a usar o véu, ou que você as julgue como mais impuras ou menos impuras por causa do véu. Sábio. E ela falou: tudo bem. E aí os homens, eles gostam de criar uma série de artifícios humanos para tentar de alguma maneira te aprisionar. Cabelo comprido, cabelo curto, brinco, maquiagem, o homem tem que usar terno, tem que usar cora clerical, tem que fazer isso. E os homens, eles adoram criar normas para que você possa viver debaixo da escravidão deles. A liderança do marido não é uma aplicação cultural, como um princípio, como o do véu que eu disse, mas é o princípio fundamental de submissão à autoridade. Tem um que manda e tem outro que obedece. Deus Pai manda, Deus Filho obedece. Deus Filho manda, nós obedecemos. Nós temos que entender o princípio dessa autoridade. Quando sai do nível de Cristo e entra no nível humano, nós temos um limitador que é as Escrituras Sagradas. Ela é o limite. É até onde nós temos que ir. Nós falávamos pela manhã exatamente sobre a condição do falso testemunho ligado às falsas doutrinas, em que você tem que estar com o seu radar ligado, porque cada vez mais vão aparecer mentiras. Eu não tenho utopia no meu coração de que você vai morrer ao meu lado, dentro do contexto de igreja. Mas eu espero que o tempo que nós caminhamos juntos tenha gerado no seu coração a condição de discernir quando alguém falar uma besteira no altar, mesmo tendo uma igreja de 100, 200, 500, 1000 pessoas, e ele fala uma besteira no altar, e você olha e fala assim: ele está falando besteira. Essa é a minha função. Que você tenha discernimento diante das situações da vida e você saiba o que é certo e o que é errado. Não é machismo, é criacionismo. A nova criação em Cristo nos liberta da distorção dos relacionamentos entre os sexos causados pela queda, mas estabelece a intenção original da criação, que era tudo seja bom. Quando houve a queda, Deus fala: mulher, você vai ter filhos e você vai sofrer com dores de parto, e o seu desejo vai ser para o seu marido e ele vai dominar você.
E é uma palavra de maldição que está sendo lançada, em que uma mulher que era igual ao Senhor, ela começa a ser dominada pelo seu marido, de uma maneira pecaminosa também. Os homens, eles querem dominar as suas esposas de uma forma pecaminosa, debaixo de uma condição financeira, debaixo de uma condição de força física, e a gente vê isso demais. Eu aconselho muitos casais, muitas pessoas que têm esse tipo de problema, de que homens querem ser dominadores, mas isso aí é cumprimento da palavra lá de Gênesis capítulo 3. Por causa do pecado, essas coisas vieram a acontecer. Foi para este princípio que o próprio Jesus disse em Mateus 19, abra aí 19, 4 a 6. Mateus 19, 4, 5 e 6. Diz assim: Jesus falando, então respondeu ele, não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Por essa causa deixará o homem, o pai e mãe, e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E a questão aqui é a questão do divórcio. Aqueles homens estão questionando sobre essa questão de eu poder usar a mulher, fazer o que eu quero, e depois eu pego e jogo ela para lá e quero outra. Jesus está mostrando que não funciona assim. A condição do marido é a condição de morte. Eu tenho que morrer para que a minha esposa e a minha filha tenham vida. Essa é a minha função. Nós temos homens e mulheres que são dodóis e têm agido como crianças mimadas, achando que as mulheres têm que ser fortes no meio da luta, sendo que eles criaram a confusão por ação ou por omissão. E é eles que têm que resolver isso. Quem tem que resolver os problemas da minha casa sou eu, com o auxílio da minha esposa. Não é vedado, não é participado a mim ficar lá com depressãozinha, com dorzinha no coração e jogar o fardo nas costas da minha esposa. Eu tenho que resolver os problemas. Conforme o ensino de Gênesis 1 e 2, nós também devemos fazê-lo. Aquilo que a criação estabeleceu, nenhuma cultura poderá destruir, nem o feminismo, nem machismo, nem partido político, nem ideologia política, nem ideologia de gênero, nem nada. Nada disso pode destruir um princípio que nasceu com a criação do mundo. Os homens podem tentar, mas não conseguem. E você pode ceder a isso se você quiser, mas você vai sofrer as consequências disso. É por essa razão que também devemos rejeitar o argumento fácil de que já que a escravidão foi abolida, também essa condição da mulher ser submissa é coisa do passado. Paulo é machista. Paulo é um profeta de Deus. E é aquilo que nós falamos de manhã. Ou você tem a Bíblia como palavra de Deus, ou você está perdido. Tudo fica relativo. Será que Deus cuida de mim? Relativismo. Isso que está acontecendo de mal na minha vida é porque Deus não me ama? Relativismo. O amor de Deus por você não muda. Entenda que muitas vezes, para que uma ferida seja curada, tem que primeiro tirar a casca da ferida. Porque senão a gente se acomoda. Nós nos acomodamos na nossa vida financeira, na nossa vida emocional e espiritual. Quando nós nos acomodamos, nós paramos de ler e orar, e começamos a deixar as coisas espirituais em segundo plano, e Deus não deixa barato porque Ele te ama. E Ele sacode o que for necessário na sua vida para que você desperte. Se você pensar que a mulher ela tem que ter liberdade, também os filhos têm que ter liberdade. A Helena pode fazer o que ela quiser, a Manu pode fazer o que ela quiser, o Daniel pode fazer o que ele quiser, a Júlia pode fazer o que ela quiser, que é o que o mundo está plantando. Crianças de 4 anos que já têm uma opinião própria, já têm independência. E que decidem. Decidem o quê? Com que maturidade? Nem você, maduro, consegue decidir. Você acha que uma criança vai conseguir decidir? E é algo que eu tenho que falar. A vida dessas crianças, elas estão na mão de vocês, no sentido de educação. Quem elas vão ser no futuro? É vocês que vão educar. O jeito que a Júlia age, o jeito que a Helena age, são as mães e os pais que vão mostrar qual é o caminho que tem que seguir. E se vocês deixarem que elas viverem e eles viverem como eles querem, depois você vai ter uma resposta. E eu vi isso uma coisa bem interessante hoje. Eu e Rosângela voltando, e aí eu perguntei para o Carlos, Carlos, por que você veio de moto, já que a Esther veio de carro? Não, porque o Daniel queria vir de moto. Beleza, não tem problema nenhum.
Na hora da saída, eu não sou motoqueiro, mas a Rosângela, ela falou assim, olha como é que ele está. O Daniel estava 2 palmos, quase caindo para trás, segurando aqui no apoio lateral aqui, e com a mão no ombro do Carlos. E eu falei, não é assim. E o Carlos bateu a mão do tipo, ele não quer. E desde quando o Daniel tem querer? Quem é o adulto? Você entende que a gente está dando autoridade para as crianças que elas não têm condição de definir? Se passa numa lombada, esse menino vai para o chão, enfia a cara no chão, aí depois a gente vai falar o quê? Retaliação do diabo. Isso é falta de cuidado. E nós temos que entender esse princípio de autoridade, porque os filhos, eles não têm querer. Eles são obedientes e ponto final. Acabou. Com a maioridade também, quer ser maior e quer ser adulto e quer ter a sua vida, toque a sua vida. Está dentro da minha casa, quem manda sou eu. É o princípio da autoridade que vem de Deus sobre Cristo, de Cristo sobre o homem sobre a mulher e a mulher e o pai sobre os filhos. Não está como você comparar essa condição do homem tendo a mulher como submissa como algo de escravidão, porque escravidão é algo desumanizante, sem qualquer justificativa bíblica. A liderança do marido, ela está arraigada na criação, no princípio do cuidado e do amor. É o homem cuidando da mulher, disposto a morrer por ela. Esse é o princípio. A mulher, ela vai olhar para o marido e falar, o homem está fazendo o que está fazendo porque ele está cuidando de mim. É um princípio. Voltando-se da revelação bíblica para a experiência dos nossos dias, os cristãos concordarão que a nossa sexualidade humana é parte da nossa humanidade. A minha sexualidade é quem me domina, é quem me controla. Eu sou um ser humano que sou sexuado. Eu sou um ser humano que tem contato com outras pessoas. A masculinidade e a feminilidade representam uma distinção profunda, que é psicológica e também fisiológica. Eu sou diferente de Rosângela. Eu tenho princípios diferentes. Eu tenho uma formação física diferente. Eu tenho funções diferentes. Atribuições diferentes. O próprio Deus criou o homem, ser humano, a sua imagem e semelhança. Helena, fica aqui sentadinha, deixa a mamãe cuidar da Heloísa, depois ela volta. Tá? A masculinidade e a feminilidade representam uma disfunção, uma distinção profunda, que também, além de psicológica, também é fisiológica. Naturalmente, os sexos são iguais diante de Deus, mas não significa que eles tenham as mesmas funções. Se você coloca homem e mulher no mesmo nível, relacionamento democrático, o casamento, ele vai para as pedras. Porque tem que ter sempre alguém que dirige, tem que ter sempre alguém que controla, tem que ter sempre alguém que se responsabiliza por aquilo que está acontecendo, seja certo, seja errado. A perspectiva bíblica é sustentar simultaneamente a igualdade do homem e a mulher diante de Deus, mas também a função complementar. Eu, sem Rosângela, não cumpro o papel ao qual fui designado. E ela precisa também entender isso para que ela me ajude a cumprir o meu papel. O termo parceria é um bom termo, desde que você entenda que essa parceria não tem a ver com autoridade. Parceria tem a ver com cumprimento de tarefa. Cumprimento de tarefas. As pessoas, elas têm que cumprir tarefas. Os lares, eles têm funções sociais, têm funções espirituais, e para que isso funcione, tem que haver a figura do homem e a figura da mulher. Logo, o homem acha a si mesmo por ser homem, e a mulher se acha a si mesma por ser mulher, quando não entra num processo de se esforçar para imitar o outro, tomar o papel do outro, cumprir o papel do outro. Eu só encontro o meu papel de homem, só entro na condição de bem-aventurado quando eu cumpro o meu papel no lar, de provedor, de pastor, de pacificador. E ela só acha o papel dela, ela só se sente plena no papel dela quando ela cumpre os papéis delas, submissos à autoridade que há sobre a minha vida. Novamente, não tem nada a ver com inteligência, não tem nada a ver com capacitação, não tem nada a ver com nada disso que o homem quer criar, em que a gente vê nas culturas. Tem a ver com o papel funcional que Deus designou. O homem, ele é líder.
E talvez isso até tenha alguma base genética. E isso é mais um motivo para o homem achar e entender que ele não tem direito a oprimir a mulher de maneira nenhuma. Eu sou líder, mas eu não posso oprimir. Eu sou líder, mas eu não tenho que massacrar minha esposa. Eu sou líder, mas é na função de servo. Quando Jesus ele mostra para os discípulos, ele lava o pé daqueles discípulos, mostrando para eles que ele lavava o pé dos discípulos, porque era a mesma coisa que eles tinham que fazer em relação às outras pessoas. Pior cargo, a pessoa mais baixa da sociedade era aquele que lavava o pé dos outros. Nós, como homens, temos que lavar os pés das nossas esposas o tempo todo. E isso não dá direito à mulher também usar isso para massacrar o homem e fazer dele um banana ou fazer dele um Acabe. Tudo é uma questão de uma sinergia. Porque é o outro lado da moeda. O homem entende o papel dele e aí a mulher monta. E o cara deixa. Porque ele acha que ele tem que ser submisso. Porque ele acha que amar é dizer sim para tudo. Amar não é dizer sim para tudo. Rosângela sabe muito bem disso. Conversa com ela. E veja se eu digo sim para tudo para ela. Nós temos discussões e brigas porque tem questões que eu falo. Eu mostro claramente, é até aqui que você vai. E ela tem que entender. E se ela não entender, eu continuo mostrando. Porque a minha demonstração de amor é colocar ela no papel dela, para que ela seja bem-aventurada. A função do amor e do respeito, ela funciona nessa dimensão, em que nem eu abuso dela, nem ela abusa de mim. Da mesma maneira que nós não podemos fazer a mesma coisa em relação ao Senhor. E as igrejas estão cada vez mais cheias de pessoas que querem ter um Deus que é simplesmente uma pessoa que serve eles, que está ali para fazer a vontade deles. A genuína autodescoberta e autorrealização não advém de se esforçar para ser outra pessoa e de imitar o sexo oposto. Quais, pois, são as distinções que se complementam nos dois sexos? O ensino bíblico é que Deus deu ao homem, e especialmente ao homem no casamento, liderança. Importante. Você, mulher, não tem que ser submissa a nenhum homem, a não ser que ele seja o seu marido. Homens, namorados, noivos, juntados, não tem autoridade. Você quer autoridade? Cumpra todo o processo. Case-se biblicamente diante dela, diante de Deus, para que você então possa assumir esse papel. Você não pode querer assumir um papel que não é seu. É como crianças, jovens e adolescentes, e nós não tivemos esse tipo de caso ainda, mas vai aparecer. Eu estou namorando. Namorando o quê? Você acha que você tem direito a ter uma mulher? Você acha que você tem direito? Você não consegue nem pagar o McDonald's na sua casa. Você não lava nem sua roupa, nem sua cueca. A gente tem que entender essa condição. De que o homem, ele vai chegar o momento que ele vai ser homem. E para isso nós temos que criar os nossos homens, para eles serem, os nossos meninos, para eles serem homens. Para quando chegar na idade adulta, eles tenham a ligação com as coisas de como uma pessoa adulta. E eu gosto, e eu não tenho problema nenhum com videogame e tudo mais, mas como que uma pessoa quer ser pai de família e ele gasta 2, 3, 4 horas no videogame? Como que é isso? Qual é a cabeça da pessoa? Entende que a pessoa ela continua criança dentro do seu raciocínio e quer ter namorada? Acha como homem. Acha como homem. O ensino bíblico é que Deus deu ao homem a liderança e que a sua esposa se achará a si mesma e a seu verdadeiro papel dado por Deus, não em rebelião ao seu marido ou contra a liderança dele, ou querendo dividir essa liderança, mas sendo submissa a essa autoridade. É aí que a mulher ela vai ser plena. Muito mais plena do que ser a CEO de uma companhia e ter milhões de reais ou milhares de reais de salário. A complementaridade das nossas vidas está em cumprirmos o papel que Deus designou para nós. Se nós não cumprirmos, nós não vamos ser felizes nunca. Se eu não cuidar da minha esposa, se eu não cuidar da minha filha, que não está aqui porque ela está fazendo o Enem, fez a prova, estava muito cansada, deixamos ela em casa. Decisão nossa, não é dela. Nós permitimos. Se eu não fizer o meu papel com elas, eu não vou ser feliz nunca. Eu posso ter uma igreja de 1000 membros, eu não vou ser feliz nunca. Eu posso ter rendas extras
eu não vou ser feliz nunca. Mulheres que têm um monte de função. Rosângela tem lá as atividades dela, fora de casa, para ganhar dinheirinho dela lá. Se ela não cumprir o papel dela dentro de casa, ela pode ter uma empresa de sucesso que ganha mais que Magalu e qualquer outra empresa aí, mas ela vai continuar sendo vazia. Deus fez homem e mulher dessa maneira. É por isso que as pessoas elas ficam procurando de todas as formas buscar satisfação em coisas, e as coisas elas não satisfazem. Você pode ficar feliz por fazer uma compra no shopping, estamos chegando à época de Natal, e aí você fica feliz, mas aquela felicidade ela não passa de um mês. Daqui a pouco você esqueceu daquilo. Deus, Ele cria este ensino bíblico para que a mulher ela seja feliz numa submissão, não uma submissão forçada. Você, Rosângela, tem que ser submissa a mim porque eu estou mandando. Não, a submissão da Rosângela tem que ser uma submissão alegre, feliz, que ela vai entender que ela não está abrindo mão da autoridade dela, ou ela não está perdendo nada da individualidade dela, mas pelo contrário, ela está recebendo algo que é um amor e o cuidado de Deus através da minha vida. Deus criou o homem e a mulher diferentes e continua a fazê-los assim. E uma das diferenças básicas acha-se na liderança que Ele deu não à mulher, mas ao homem. Vamos ficar por aqui. Tenho muito para te falar, mas eu não quero nem atropelar o ensino e nem deixar de falar o que eu tenho que falar. A porção da palavra que nós temos para hoje é essa. Finalizando dizendo que a expressão patriarcado é uma expressão que hoje está na boca das pessoas como uma expressão de opressão. E nós temos que começar a tirar esse duplo sentido. Patriarcado não tem a ver com opressão, tem a ver com amor. O amor de Deus sobre a minha vida e o amor de Deus sobre a sua vida. Um amor que não acaba. Você pode estar passando pela luta e tempestade que seja, mas você tem que entender que o amor de Deus ele não acaba. A quantidade de amor que Deus tem para derramar sobre a sua vida, ele é a mesma. A água ela pode variar, ter mais pressão, menos pressão, a de Deus não. E se você não entender isso, você vai continuar olhando para os seus problemas e achar que tudo acabou. E tudo não acabou, está só começando. Porque Deus cuida de todas as coisas. E Ele tem uma palavra, que é a palavra imutável, uma palavra verdadeira, que não volta atrás. Ele não é homem para que minta. Ele vai guardar os seus caminhos. Amém? Senhor Deus, Tu és louvado, adorado e bendito. Tu és o Santo Senhor, o bendito das nossas vidas. Aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Tu és o maravilhoso conselheiro, o Deus forte, o Pai da eternidade e o Príncipe da paz. Aquele que rege planetas e órbitas, Pai de planetas. O Senhor é aquele que rege as marés, rege, Pai querido, o dia e a noite. O Senhor controla tudo. E nós nos submetemos ao Senhor. Os tempos são maus, vão ficar piores, e nós precisamos que o Senhor nos capacite a podermos enfrentar as lutas da vida, de cabeça erguida, confiantes, Pai querido, que o Senhor controla e rege todas as coisas. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.